Que você ia subindo pra casa da sua mãe e você viu aquele bicho ali no meio da coisa, que você achou que era um bode, uma coisa assim. Que o cavalo se assustou. Que... Não é você achar que se assustou, o bicho se assustou de verdade. Eu venho da casa da minha mãe e desci até a casa dessas meninas que eu venho para nós brincar buzo de fava. Buzo de fava é um jogozinho que a gente abre os caroços de fava e joga. Então eu venho, então eu ficava até tarde da noite nessa casa. Essa casa fica na beira de uma central, de uma estrada. Aí então eu descia no Pardo, um negócio de 1 quilômetro mais ou menos, para poder dar onde eu moro, da onde eu morava, para a casa que eu vinha. O senhor tinha quantos anos mais ou menos? Eu já era um cara adulto, eu já tinha meus 27 anos. Um cabo jovem, né? Era um cara jovem, eu tinha o quê? 27 anos. Eu tinha 27 anos mais ou menos, de 27 a 28 anos. Aí eu descia pra cá pra nós brincar, buzo de fava, dominó, essas coisas. Aí eu descia, aí então, nessa chegada que eu chego na casa de onde eu venho, da onde minha mãe morava, não era um lugar que não tinha energia, ainda hoje não tem. Ainda hoje não tem energia nesse local. Então eu descia de lá a boca da noite, assim, umas 6h30, 7 horas da noite, eu vinha de lá pra cá. Aí eu desço de boa, tudo bem. Venho pra casa das meninas cá. Aí quando eu chego cá, né, começa a brincar, buzo de farra, dominó. E a gente fica até tarde. Aí, nessa chegada deu na casa delas, teve uma chuvada, tinha caído uma chuva. Caiu aquela chuva toró. Caiu aquela chuva toró e ficou a chuva gotejando. Aquela chuvinha, sem ser chuva de toró. Ficou chovendo, pingando, mas que molhava a roupa, mas não era uma chuva intensa. Puxando para 10 horas da noite. Eu esperei que a chuva amenizasse, que aquela goteira de chuva parasse, e não parou. Então eu saía da casa, nessa casa tinha um poste no terreiro, saí e inventei de subir, eu ia diretamente para minha casa. Aí eu saía, mas cá no terreiro da casa que eu estava, tinha uma luz de poste, a luz acesa, e eu venho até a beira da estrada recebendo o claro da luz do poste. Mas quando eu passo para o outro lado da estrada, pelo lado direito da estrada, tem uma ponte próxima, para a estrada que eu ia entrar, vem a estrada que é a estrada central de asfalto, e eu ia cruzar a estrada para o outro lado. Então, saindo quando eu cruzo a estrada, da onde tem a ponte, se gera um triângulo, descendo para encontrar no mesmo caminho que eu ia. Se eu descesse de cá, no roteiro que eu ia da antiga estrada, vinha da ponte, descia outro caminho e se encontravam os mesmos caminhozinhos próximos um do outro. Aí, cada vez que eu andava, eu tinha saído da pista assim, já 1 metro ou mais, já para pegar o pardo. Aí cada vez que eu descia para pegar o pardo, é como que tivesse. É coisa do além. É coisa do além, é coisa que. Sem explicação. Né, sem explicação, não tem. Tem gente estudiosa às vezes que diz, não, mas isso não existe. Não existe porque ele não viu. Nasce no livro de ciência dele, ele só fala aquilo que está no livro, aquilo que ele fez uma pesquisa com o Google, ele se baseia pelo Google. Então é feito um negócio desse. Então se ele não tem no livro dele, na ciência, que a assombração possa existir, então ele não tem como repassar para ninguém. Mas... Ele botou para atacar o senhor? Não, ele não veio me atacar, mas ficou com pantinho. Aí cada uma passada que eu dava para pegar o canto mais pardo, o troço também, descendo da beira. Andava também? Andava também. Ele vem na pista, como que viesse de lá para cá, e eu estava cruzando a pista. Para que era que ia acontecer? Se é um triângulo, e nós estávamos descendo e os dois caminhos se encontram, cada uma passada que eu dava, o troço dava também. Então a assombração, o troço, a chiada, não dava para ver o que era ainda, não dava para saber o que era. Era como que fosse uma pessoa que tivesse com a roupa melada de terra, e cada vez que eu dava uma passada, dava também. Se eu desse 3 passadas para seguir no caminho que eu ia, pegando o pardo, que era para casa da minha mãe, onde ela morava nesses cantos, se eu desse 3 passadas em seguida, o cara também dava lá. Se eu parasse, ele parava. Se eu parasse, ele parava. Aí eu fui estava prestando atenção no senhor, então. Exatamente, ele estava me vendo. Esse troço estava querendo me perseguir. Ele estava me vendo. Agora só que até certo momento eu não sabia direito o que era. Depois foi que eu vim descobrir o tipo de assombração que era. Só que estava seguindo a pessoa errada, né? Não ia fazer medo, não. Não ia fazer medo. Eu digo que eu vou descobrir o que é. Embaixo, quando eu chego bem próximo de nós se encontrar, eu me embaixava para ficar mais. Eu me embaixava um pouco para fugir do claro da noite e de alguma lâmpada, quando eu ver meio rento com o chão,
para ver se eu dava para descobrir o que era, para enxergar. Não deu. E o troço chacoalhando na minha frente. Cada uma vez que esse troço chacoalhava, aí eu parei, antes de nós se encontrar, então o caminhozinho vai se juntando para se encontrar tudo no canto só. Então, o que acontece? Então eu fiquei na curiosidade, aí eu perguntei, se você, eu disse para ele, olha, eu quero saber quem é você, você não tem boca para me responder, para me dizer quem é você, ou me dizer o que é que você quer, e você me diz. Tá entendendo a intenção do cabo, né? Seguindo o cabo. Seguindo o cara. Olha, gente, como é interessante, a natureza aqui, o passarinho cantando bem em cima de mim aqui, ó. Eu peguei a minha 9 polegadas, uma peixeira, e boto ela na mão e me embaixo e fico catando ele para ver se ele partir para cima dele. Aí ele não vem. Então ele segue na minha frente, ele resolveu passar por mim, seguindo na estrada que eu ia. Por causa que aqui não morava ninguém, então tinha mato. Bastante mato, a estrada meio deserta. O chiado segue na minha frente, feito um cara com a roupa molhada, passando a perna da calça na outra. Aí quando chego na beira nessa descida que eu saio da pista, tem um vajado. E nesse vajado, quando chove, a água atravessa a estrada para cair para dentro de um rio. O rio bem próximo. Dentro desse baixio, do meu lado esquerdo, tem uma moita de juazeiro grande. E nasce um pé de ariú, ele é um pé de cipó, ele cresce e ali fecha. Na minha frente um pouco, a uns 20 metros, tinha um cavalo do meu lado esquerdo, acompanhando o corredor, a estrada que eu ia, pelo lado de dentro da seca, pelo outro lado da seca, tinha uma horta, um compadre meu, botou um cavalo, um pedaço de terra meio pequeno, mas o cavalo vivia ali. Bebia água na fonte, que é o rio, e o cara botava comer nos coxos. Aí então, quando eu cheguei de banda com a moita do pé de juá, o cavalo se assombra, que o troço sobe na minha frente. Aí eu cheguei de banda com a moita do pé de juá e fiquei me embaixando e brechando de estrada fora para ver se eu via o que era. Não dá para ver ainda. Aí chega de banda, o troço fica chiando na minha frente, de pareia com a horta do cavalo. Aí o cavalo vai e se assusta. Se assusta e começa a correr dentro da horta. Partia a carreira de cá do começo da horta, que ficava bem próximo a mim, ficava com uns 20 metros do saicado dele para onde eu estava, eu na estrada, e se ele quebrasse a seca, ia passar por cima de mim, eu só ia ficar o bagaço. E o troço, parece que o cavalo... Não era muito normal a coisa não, que o cavalo se assustou, né, mãe? Não era muito normal, porque o cavalo se assustou. Porque esse troço... E esses bichos veem essas coisas sobrenaturais. Perfeitamente, o sobrenatural, eu vejo, acontece não todo mundo, não vejo toda hora. Mas eu sei que eu tenho a capacidade de eu ver. Aí eu saio do meio da estrada e me encosto de banda com a seca, a horta do cavalo do lado esquerdo, meu, que eu ia subindo, eu me encosto na seca do lado direito. Fiquei no pé da seca, com a faca na mão, e abaixado e olhando, só mirando no meio da estrada. Mas também comecei a ficar assustado com o cavalo, porque na carreira que ele vinha lá pra cá, se ele tora a seca... Desesperou o cavalo, hein? Se desesperou. Aí o cavalo dava uns apitos no nariz. Eu não sei nem imitar, porque... Desesperado mesmo. Desesperado mesmo. Não era rincho, o cavalo não dava rincho, ele apitou pelo nariz. Quem é criador de cavalo, quem vive em fazenda... vai entender mais ou menos como é, de que eu estou falando. Aí então eu, com medo do cavalo, fico na beira da seca, porque se ele viesse me errava, passava direto. O cavalo corre em roteiro a outra esquina do cercado e o troço vem em direção a mim. Eu não saí do meio, fiquei esperando a chiada, o mexe como que fosse o cara com a roupa melada de terra. Ele parou na minha frente e resolvendo, voltando em direção a mim. Mas qual era a intenção desse troço que estava do outro lado? Ele vinha em direção a mim, tinha como ele se sair a não passar por mim. Por quê? Quando do lado esquerdo se formava essa horta, a horta do cavalo vem e faltando um pedaço assim. Para chegar na pista, tinha assim um pedaço assim de terreno grande, desocupado. Aí, quando aquela água do outro secado, do lado direito da seca que eu estava, do baixeio, enguiçava por debaixo dos pés de planta, então não tinha seca. O bicho veio, circulou o cercado do cavalo e desce diretamente para o rio. Aí eu me embaixo para ver que era que estava vindo. Não dava para entender, que eu vi um vulto em alturas assim como que fosse de um jumento. Só que não era. E não dava para ver direito. Não dava para ver direito.
Aí o que é que eu faço? Eu continuo baixado com a faca na mão para ver. Aí vem um, desce. Dá menos uma facada no bicho. Dá nem que fosse uma facada, você cortava o chifre de um. Parei de olhar em seguida na estrada que eu ia e olhei para onde o bicho tinha retornado. Ele vem e retorna por Ribeirão na horta do cavalo e eu continuo mirando. Eu tirei a visão da estrada que ia e fiquei mirando na estrada para debaixo da... Aí pro lado do rio, que ele saiu e entre as direitas pro lado do rio. Não tinha seca. Então não tinha mato. Tinha 2 pés de planta grande, que era o pé de juá, e tinha um pé de mulungu mais embaixo. Então, mais embaixo um pouco, tudo próximo, tudo próximo. Aí eu deixei que eu queria ver o que era. Aí em tudo que eu não estava preocupado com a estrada que eu ia, eu estava preocupado com o bicho que eu estava querendo descobrir o que era. Aí eu fiquei baixado, olhando por debaixo da moita de juá, pardo de você só acertar com você mesmo se você riscasse um isqueiro. Porque cada vez que eu saí da casa aqui, ia ficando longe do lado do posto, e lá vai ficando mais pardo e para acabar de ter um pé de pau de sombra com outro enramado por cima, ficava pardo demais. Aí eu fiquei com a vista, eu deparei com o pé de planta, por debaixo do pé de planta ficava feito uma casinha, ficava feito uma casa, uma sombra muito fechada. Aí eu tirei o olho do caminho reto que eu estava olhando e fiquei só na mira para onde aqueles 2 vultos tinham circulado. Aí eu fiquei olhando para aqueles 2 vultos, né? Circulou, mas desceu para o lado da água do rio, mas não dava para eu divulgar ainda o que era. Aí continuei mirando para debaixo, por debaixo dos pés de planta. Descer um, depois descer outro. Era 2 bichos. Nessa chacoalhada que eu estava vendo, o que estava acontecendo tinha 2 vultos. Logo cá na saída da estrada, quando no começo da história, não dava para ver o que era. Só deu para eu ver quando eu sigo o caminho. Só dava para escutar, né? Só dava para escutar. Mas eu só vim divulgar o que era depois que eu sigo a estrada, que o cavalo se assusta, que ele vai de parede com o cavalo. E ele esperou que eu fosse me embora ou voltasse para a casa que eu estava, não voltei. Eu ia brigar mais ele, mas eu ia para casa sempre, eu ia para onde eu ia. Eu ia no meu caminho que eu estava, no destino que eu ia. Nem por causa desse bicho eu ia deixar de não passar. Não ia dar um bocado de azunhão um no outro, que um bicho que come o outro, o juízo era pequeno demais, é um bicho comendo o outro. Então eu não estava com muito medo dele, que eu queria passar. E desafiei ele, disse ele que passasse, se ele ficasse no meu caminho. Então o que acontece? Quando eu fico baixado, eu tiro a mira do meio da estrada, que eu boto a mira olhando para o lado do rio, que fica do meu lado esquerdo, por debaixo do pé de planta assombroso, o que é que acontece? Saiu um pá de chiqueiro, grande, tamanho de um jumento quase. Um bode. Um bode, pá de chiqueiro, um bode, exatamente. Um bicho muito chifrudo. Ele tinha francamente 2 palmos de chifre. A baiba grande, uma baibona grande. Assim, era para assombrar o cavalo mesmo. A baiba mais ou menos 2 ureonas grandes, as ureonas grandes acompanhando a baiba assim. Aí ele sai de pareia comigo, eu plantei a faca no chão assim. Se a faca pega nele, tinha saído do outro lado, mas pegou no chão, eu dei rapando nele. Porque ele não vem para cima dele. Ele subiu na minha frente, resolveu voltar, e eu na mira dele, resolveu voltar. Quando chega na esquina do cavalo, com o cavalo da seca, da horta do cavalo, o cavalo estava assustado, ele entra às esquerdas, quando chega no rio, dá voltando para sair de frente comigo. Saiu, parei, assim, nós tínhamos o quê? 1,5 metro de distância, a 2 de um para o outro. Eu já desencandeado do tempo, porque eu estava no parque, já fazia um pedaço. Não, eu estava envergado debaixo, na beira da estrada, mirando debaixo do pé de juá. Na espreita, né, velho? Na estreita, com cuidado no bicho, né, velho? Aí então eu não sabia significar o que era, dizer assim, não, eu não ia correr por causa de um chiado e chegar na casa que eu estava, assombrado em que estava vendo um bicho, não, eu tinha que saber o que era. Aí quando eu estou bem na mira, por debaixo do pé de planta, assombroso, o cara sai de frente a frente comigo. Mas não vem brigar comigo, ele vem e pega subindo por mesmo caminho da estrada por lá da pista. Porque isso é a ida, eu contei a ida dele indo, subindo, e estou contando a volta dele descendo por rio para poder eu divulgar o que era. Por quê? Para descer do lado que eu ia, a seca continue do lado direito com a seca, até em casa com a seca direto. Mas a partir da beira da pista, na hora que eu saio, ainda hoje, ainda tem esse terreno aberto, sem seca. Então foi aonde o cara veio, a horta lá do cavalo continua. Essa horta continua, e portanto o rapaz esteve consertando a seca lá essa semana, um compadre meu, estava consertando a seca lá essa semana, onde foi a horta desse cavalo. Ele desceu para o lá, mas saiu de frente comigo.
Saiu de frente comigo. Aí quando ele sai de frente comigo, foi que eu vim de volta, que eu vi bem de perto. Saiu um correndo, eu rapei a faca nele, em cima das buchas, ligeiramente o outro saiu atrás. Dois. E parece que eles estavam na cola um do outro. Mas também não partiu para mim, não correu com carreiras grandes assim, nem nada. Era só para me amedrentar e eu ver o que era. Os terrenos ocupados, depois da moita de Joá, ele desceu de novo por rio. Ele desce para lá, chegando quase debaixo da ponte. Aí eu saio de cá e vou atrás dele lá na beira da água. Eu vi quando ele desceu. Que era mesmo, hein? Eu queria ver o que era mesmo direito. Por quê? Achei estranho. Porque eles correu de mim, eu dei para a faca neles. E eles saem da moita e não vem mais por debaixo da moita. Tira acima da moita um pouco para chegar entre a pista e o pé de sombra, ele desce por rio de novo. E eu fiquei de cá em pé, escutando o tempo. Aí eu escutava um pinzunhadeiro na água. E eu escutava toco, 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 toco. Como que ele tivesse tentando entrar na água do rio. Achei estranho porque bode não pisa na água. Vem e pega descendo e fica pinzunhando quase debaixo da ponte. Eu venho no pardo devagarzinho na cola deles e brechando para ver se eu vi o que era. Não vi mais. Aí um cachorro que eu criava nesses altos, lá para cima, quando eu demorava a chegar em casa, meu cachorro vinha me procurar. Ele descia, vinha parar onde eu estivesse. Aí meu cachorro late, escutei e assobiei por ele. E ele vem em direção, aí o cachorro ia parar nos meus pés. Eu saí levando o cachorro enquanto que esse bicho tinha passado. Mas o cachorro ia e voltava, latia perto de mim e se saía. Segui o meu roteiro e não pude dar uma brigada grande nesse sujeito. Porque eu sou mole sim. Não adianta um ser humano querer brigar coisa do outro lado que o cara só perde na questão. Mas mesmo assim eu não ia abrir para ele. Ou ele saía do meio ou não ia brigar um bocado. Embora que eu fosse terminar cansado, porque isso é uma coisa, é vurto. É vurto. Não tem como você brigar com um vurto, com a resta. E como o senhor morava ali, eu só sabia que não tinha quem bote por ali, não? Não tinha, pronto, exatamente. Absoluta certeza. Eu não estava fazendo nada na inocência. Inocente. Eu sabia, vi que era coisa do além. Mas mesmo assim, se ele partisse para cima dele, eu não ia jogar. Certo que em Pereira eu ia terminar cansado, porque não se compara um ser humano de carne e sangue com uma resta do mal. Porque não era um anjo bom. Porque se fosse um anjo bom, não, fazendo pandinha assim, exatamente, não viria me assustar, não ia se apresentar a mim em forma de um bode. Então eu dei para perceber que não era uma coisa muito legal, não era uma coisa muito legal, não era um anjo do bem. Era um anjo do além, uma coisa ruim, com certeza. Só que não ia atrapalhar o caminho de eu passar, porque Deus é maior. Digo isso em nome do Senhor. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maior e poderoso. Então eu estava com meu Deus e Ele queria bem que eu me rendesse a Ele, mas quem está com Deus não se rende a esses tipos de coisa. Para mim é aquela coisa sem futuro que para mim não vai me atingir, entendeu? Então eu vou fechar o vídeo por aqui. Peço que Deus abençoe todos vocês aí, todos que possam ver. Abençoe meu câmera, Deus dê muita saúde para ele, para mim, para todos vocês aí do outro lado. Peço que Deus derrame uma grande bênção sobre vocês e que vocês sejam abençoados sempre e se encontrem sempre com o anjo do bem. Que Deus entre na vida de todos e acompanhe todos a cada passo que dê, que nunca seja acompanhado pelo anjo do mal, por uma coisa que possa lhe atrapalhar e lhe manter muito susto e atrapalhar a sua vida. Peço que Deus abençoe a todos e vocês tenham uma boa tarde. Valeu, galera.